estamos num momento de feriado prolongado. Amanhã, especialmente em todo o Brasil, há uma grande mobilização para que milhares e milhares de pessoas ofereçam as suas devoções à chamada Nossa Senhora Aparecida. E para muitos cristãos, falta ainda uma compreensão sobre esta figura, sobre essa doutrina que é sustentada pela Igreja Católica Romana. E o meu objetivo nesta manhã é de trazer uma instrução doutrinária para a Igreja, a fim de sabermos como lidar com este contexto, culturalmente falando brasileiro, tanto religioso como também social. Afinal de contas, a chamada Nossa Senhora Aparecida é tratada com um respeito totalmente diferenciado. E muitos vêm para a igreja evangélica, a igreja protestante, talvez com alguns resquícios sobre a divindade, sobre o nascimento imaculado de Maria e tantos outros dogmas sustentados pela Igreja Católica. Vamos começar orando, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento. Ó Deus querido, nós te damos graças, ó Pai, por estarmos na Tua presença. Te damos graças pela Tua bondade por nós. O Senhor é um Deus maravilhoso. Como foi bom ouvir o som da chuva caindo sobre a terra nessa noite. Te damos graças, ó Deus, por esse tempo, ó Deus, que o Senhor nos deu de refrigério, de um calor tão forte. Vemos nisso a bondade do Senhor, a provisão do Senhor e o cuidado do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui também na Tua casa, para Te servir, para Te cultuar e ouvirmos a Tua palavra. Permita-nos compreender este assunto, fortalecendo, Senhor, a nossa fé e as nossas convicções na Tua palavra somente. Oramos por isso, Deus, e nos lembramos aqui daqueles irmãos que neste momento estão em viagem. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal e os traga para as suas casas debaixo das Tuas mãos poderosas. Nós rogamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que quiserem, bastam entrar em contato comigo. No site da igreja há lá a referência das minhas redes sociais, ou ligar aqui na secretaria e eu disponho o slide para os irmãos terem depois condições de fazer uma revisão, porque serão muitas informações que eu estarei dando aqui. Então, o tema da nossa palestra é Maria segundo a doutrina bíblica. Começar com a avaliação do nome, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A referência Nossa Senhora indica uma doutrina relacionada com a corredenção com Jesus. Nossa Senhora é uma referência doutrinária que coloca Maria ao lado de Jesus no plano da redenção. Conceição também indica um outro dogma que aponta para a concepção de Maria, a sua concepção imaculada. Ela não teria sido contaminada pelo pecado desde o nascimento. Por isso, Jesus, ao nascer do seu ventre, nasceu sem pecado. Ou seja, o mérito da pureza e da santidade de Jesus Cristo se dá a Maria. Então, Nossa Senhora da Conceição indica esse pensamento, essa doutrina. E Aparecida, porque ela, entre aspas, apareceu a 3 pescadores em 1717, no rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. Eles estavam pescando e depois de um dia de muito esforço de pesca, eles pescaram o corpo dessa estatueta. E eles voltaram para a pescaria e aí, jogando as redes, eles resgataram a cabeça que estava faltando dessa estatueta. Então, por causa desse aparecimento dessa estatueta, o nome recebeu Aparecida também, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O nome, portanto, indica aqui várias questões históricas e também doutrinárias, que nós veremos mais a fundo no nosso estudo de hoje. Ela recebeu um manto e também uma coroa em 1888 pela princesa Isabel. E se você pudesse ver agora, a imagem, facilitaria bastante. Tanto esse manto quanto essa coroa foram dados com um significado único: a sua realeza nos céus e a sua autoridade na terra. Então, em outras palavras, a autoridade que ela tem tanto nos céus como também na terra. E a coroa e esse manto apontam para isso. A cada ano, no dia 12 de outubro,
feriado nacional por ocasião da consagração da Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida pelo Papa João Paulo II em 1980. Então, a consagração da Catedral foi um marco no calendário do nosso país, dia 12 de outubro, para que todos os católicos devotem honras à chamada Nossa Senhora Aparecida. Maria, representada por essa estatueta que ali se encontra, recebe homenagens em todo o Brasil. Se não me engano, são 12 milhões de visitas por ano nessa catedral, onde as pessoas, os romeiros, vão para oferecer as suas honras. Para a doutrina católica, Maria é distinta de qualquer outro ser humano pelas seguintes razões: não foi contaminada pelo pecado, foi progenitora da divindade de Jesus e ascendeu aos céus com corpo e alma, assim como a Bíblia dá testemunho a respeito de Jesus. Então não poderia ser encontrado o seu corpo, porque o corpo de Maria ascendeu aos céus, ela ressuscitou e foi assunta aos céus. Nessa condição, segundo a doutrina católica, se fez intercessora junto ao Filho, por todos os que nela creem e também invocam. Então, a função que Jesus tem de intercessão é antecedida pela função de Maria, que passou a funcionar também como intercessora diante dos outros. A primeira parte da oração mais conhecida, feita pelos católicos, diz o seguinte: isso aqui estou tirando dos documentos da própria Igreja Católica, tudo que eu estou dizendo aqui tem todas as referências aqui no slide, os irmãos poderão conferir depois. A primeira parte da oração diz assim, da oração mais conhecida pelos católicos: ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem Santíssima, cheia de poder, de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Uma oração feita pelos católicos romanos. Meu objetivo aqui será nos ajudar a conhecer Maria segundo a doutrina católica e depois as respostas bíblicas para essas doutrinas católicas. Também aprendermos como responder aos que creem em Maria como mediadora entre Jesus e aos homens. E estaremos respondendo aqui algumas perguntas para nos orientar nesse estudo. Primeiro, quem foi Maria? Segundo, quais fatos bíblicos são reconhecíveis a respeito dela? Um breve histórico dogmático da Mariologia, a doutrina sobre ela. O que a doutrina cristã ensina. Neste momento verificaremos a resposta bíblica para esses conceitos dogmáticos e faremos aqui, em penúltimo lugar, algumas considerações finais e terminaremos respondendo a pergunta: como devemos lidar com este assunto, que é a aplicação, porque precisamos sair daqui orientados sobre como lidar com todos esses ensinos. Então, primeira pergunta: quem foi Maria? Maria foi a esposa de José, Mateus 1, verso 16, a mãe de Jesus, capítulo 2, verso 11. Pouco se sabe de sua história pessoal. O que nós temos de informação segue na história bíblica, dizendo que a sua genealogia ela se encontra em Lucas capítulo 3, versos 23 até o verso 38. Então ali nós temos a sua genealogia, o seu rastro histórico. Era da tribo de Judá, da linhagem de Davi e também da linhagem de seu filho Natã. É dessa linhagem que Maria vem. Enquanto residia em Nazaré com seus pais, antes de se tornar a esposa de José, o anjo Gabriel lhe anunciou que em seu ventre seria concebido o Filho do Altíssimo, entre aspas, o Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, versos 31 ao verso 35. A Bíblia diz que sem ter tido relação sexual, Mateus 1,18 e Lucas 2,34, entre aspas, achou-se grávida pelo Espírito Santo, Mateus 1, 18 a 20, e assim concebeu o seu primeiro filho no seu ventre, obra do Espírito Santo. Depois disso,
foi a uma cidade de Judá visitar sua prima Isabel, pois na velhice, por intervenção divina, também concebeu e estava grávida há 6 meses. Isabel também havia passado ou experimentado um milagre também. Ela, na sua velhice, ficou grávida de João Batista, como nós conhecemos. Ao entrar na casa de Isabel, foi saudada por estas palavras. Ela disse em Lucas 1,43, palavras de Isabel: e de onde me provém que me venham visitar a mãe de meu Senhor? Isabel já tinha o entendimento de que aquela criança no ventre de Maria era o Redentor, era o Messias esperado. E foram com essas palavras que Maria foi recebida na casa de Isabel. Em seguida, Maria disse em resposta, Lucas 1,46 a 47, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Veja que Maria, ciente do que nela estava sendo gerado, não confrontou, não repreendeu Isabel pelas palavras que havia dito. Ela, na verdade, confirmou, ela consentiu com as palavras de Isabel. 3 meses depois, Maria voltou para Nazaré, Lucas 1,56. José foi informado por um anjo que ela se encontrava grávida sobrenaturalmente, Mateus 1, 18 a 25, e por isso a recebeu. José, ciente do que estava acontecendo, voltou para casa e recebeu Maria. Posteriormente, por decreto de César Augusto, foram para Belém, a mais ou menos entre 128 e 145 quilômetros de Nazaré, onde se encontrava, para alistar-se em um recenseamento. Isso está registrado em Lucas 2, de 1 a 4, e é cumprimento de uma promessa, de uma profecia, que nós lemos em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Nessa ocasião, Maria deu à luz a Jesus em uma manjedoura, porque não encontraram lugar em hospedaria. Lucas 2, versos 6 a 7. E só após o início do ministério de Jesus, recebeu atenção nos registros bíblicos, informando que estava presente num casamento em Caná da Galileia. Veja, há um intervalo histórico, temporal grande, desde quando ela concebeu Jesus em Belém, até quando novamente os registros falam dela, só depois que Jesus já tinha ali os seus 30 anos de idade, onde em Caná ele operou aquele chamado primeiro milagre, transformando a água em vinho. Não há registro sobre Maria nas Escrituras neste período todo. E o casamento está registrado em João capítulo 2, versos 3 e 4. 1 ano e meio depois, a encontramos em Cafarnaum, também na região da Galileia, próximo inclusive de Caná. Quando Jesus disse, ele foi avisado: olha, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, estão te procurando. Jesus então respondeu àqueles que haviam o advertido: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Mateus 12, 46 a 49. Depois a encontramos junto à cruz, na companhia de outras pessoas, João capítulo 19, verso 26. E por fim, foi mencionada na companhia de outros discípulos no cenáculo, depois da ressurreição de Jesus, orando com os demais discípulos e outros crentes. Atos 1, verso 14. A partir deste momento foi omitida nos registros bíblicos, inclusive a ocasião e as circunstâncias da sua morte são desconhecidos pelos registros bíblicos. Como vemos, esses são todas as referências históricas nas Escrituras a respeito de Maria. E há grandes intervalos históricos e não há muitos detalhes sobre ela. Um dos mais importantes é a omissão das Escrituras quanto à morte e o local do seu sepultamento. Agora vamos para os fatos bíblicos reconhecidos sobre Maria, porque não é a nossa intenção, de maneira alguma,
abordar este assunto depreciando uma figura importante na história bíblica, e nós precisamos aqui expor do ponto de vista bíblico quais são os fatos que as próprias Escrituras reconhecem a respeito dela. Maria ocupa atenção especial na Bíblia, pois por ela o Redentor viria, e há várias referências proféticas a respeito disso. Mateus 1, 21 a 23 está em conformidade com Gênesis 3,15, o chamado proto-evangelho, que Jesus seria o descendente da mulher. Que mulher seria esta? Aquela pela qual o Redentor viria. E isso está em conformidade com a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14. Ela foi, portanto, a pessoa que Deus escolheu para conceber o seu filho Jesus. A Bíblia descreve como alguém, entre aspas, favorecida, e que achou, entre aspas, graça diante de Deus. Lucas 1, verso 28 e verso 30. Também foi conhecida como, entre aspas, bem-aventurada. Lucas 1, 48 e também em Lucas 11, verso 27. Ela é chamada de bem-aventurada, num contexto onde ela está sendo destacada, onde ela está sendo tratada de modo distinto. Em Apocalipse, capítulo 12, versos 1 a 6, a mulher, naquela linguagem, aponta para Maria, da qual Jesus nasceu. O dragão se colocou diante da mulher, na tentativa de impedir o seu nascimento. E os fatos históricos, especialmente do Evangelho de Lucas, nos mostra a dificuldade que foi para Maria achar um lugar para Jesus nascer. E desde o seu nascimento, como houve uma perseguição político-religiosa para impedir que Jesus, já conhecido como o Rei dos Reis, crescesse e assumisse o trono. Esse era o medo de Herodes. Segundo o Apocalipse capítulo 12, o dragão está diante da mulher para tentar impedir o seu nascimento, porém ele nasce, e nasce, diz o texto, para reger as nações com cetro de ferro. Então ele não conseguiu impedir o nascimento de Jesus por esta mulher, e essa mulher seria, obviamente, uma indicação no texto de Apocalipse a Maria, pela qual Jesus nasceu. Feitas essas considerações sobre a história de Maria e os fatos que as Escrituras reconhecem a respeito dela, vamos agora fazer uma exposição breve sobre o dogma católico a respeito de Maria, porque Maria é devotada, adorada, a ela são oferecidas muitas ofertas, mas Maria nunca reivindicou isso. Nunca reivindicou isso. O problema não está em Maria. O problema nunca esteve na figura histórica de Maria, mas no modo como o homem, que desde a criação, desde a sua queda pelo pecado, passou a ter um coração inclinado à idolatria. E nessa inclinação, aborda a história de Maria com um desejo, com uma expectativa de lhe oferecer adoração e devoção, mas Maria nunca reivindicou isso. Vamos agora ver o que diz os dogmas da Mariologia. Durante a história da igreja, muitas heresias surgiram, corrompendo a consciência e a pureza do testemunho bíblico. Parte desse esforço surgiu através de concílios que reuniram representantes de igrejas de todas as partes. Nesses concílios, algumas doutrinas foram afirmadas e se mostraram bastante bíblicas. Inclusive, esses concílios combateram na história da igreja muitos hereges e muitas das suas heresias. Outras, entretanto, tentaram responder questões afirmando o que a Bíblia nunca afirmou. Então, nem todos os concílios, chamados concílios ecumênicos, foram concílios que validaram o testemunho bíblico. Os primeiros, sim. Posteriormente, os concílios, eles se mostraram confusos e até desviados do testemunho bíblico. Tentando responder questões cristológicas, alguns dogmas ou doutrinas foram afirmadas a respeito de Maria, dando-lhe status exaltado dentre toda a criação, para explicar o nascimento de Jesus. Então, alguns concílios
investigaram e especularam a pessoa de Maria, dando a ela um status exaltado em toda a criação. O primeiro dos dogmas marianos é o da maternidade divina de Jesus, proclamado pelo Terceiro Concílio Ecumênico de Éfeso em 431. Esse dogma afirma a doutrina de que Maria foi a mãe do Verbo encarnado, e o dogma de número 251. Claramente, lemos nesse dogma a afirmação de que Maria concebeu a divindade de Jesus, não apenas Jesus como homem, carne e osso, mas também a sua natureza divina se dá, segundo esse dogma, pela concepção de Maria, em Maria. O Dom Manuel Delson, ainda hoje arcebispo da Paraíba, no artigo A Palavra de Deus e a Virgem Maria, esse artigo se encontra no site da CNBB, Dom Manuel Delson diz o seguinte nesse artigo: ela gerou o próprio Deus em sua carne, mas tornou-se mais especial por gerá-lo na fé. A igreja a tem como mãe, principalmente mãe na fé. Ela é aquela que teria concebido Jesus espiritualmente. Esse artigo, A Palavra de Deus e a Virgem Maria, se encontra no site da CNBB, validando ou apoiando essa tese. O segundo dogma é o dogma da virgindade perpétua de Maria. Esse dogma foi afirmado no Concílio de Trento, em 1555, e ele afirma que a virgindade de Maria foi reconhecida antes, durante e depois do parto de Maria. Então ela concebeu um filho permanecendo virgem. Isso reconhecido por um concílio em 1555, concílio de Trento. E esse dogma, ele diz, entre aspas, essas palavras: assim nós, desejando por ofício pastoral e por caridade, apartar os homens na medida do que Deus nos conceder, de tão grave e pestilencial erro, e admoestar os outros para não caírem na mesma impiedade. Com paternal severidade, amoestamos a todos e a cada um dos que até agora afirmaram que a Virgem Maria não é verdadeira mãe de Deus, nem permaneceu sempre íntegra em sua virgindade, antes do parto, no parto e depois do parto, para sempre. O que esse dogma aqui, oficialmente declarado, proclamado pelo Concílio de Trento, está reivindicando? Que sejam admoestados severamente qualquer que, por grave erro, por grave pestilencial erro, afirmar que ela, Maria, não permaneceu íntegra em sua virgindade, antes, durante ou depois do seu parto. Então a Igreja Católica tem como orientação esta exortação, essa censura, esse confronto, essa exortação contra todos aqueles que afirmarem um pensamento contrário ao da virgindade perpétua de Maria. O terceiro dogma é o dogma da Imaculada Conceição de Maria, o qual afirma que o nascimento dela não foi afetado pelo pecado original. Este dogma foi defendido pelo Papa Pio IX em 1854. E eu tenho aqui os decretos do Concílio de Trento, de 1563 a 1566. Um deles diz o seguinte, de número 792, diz assim: declara não ser de sua intenção neste decreto, em que se trata do pecado original, incluir a bem-aventurada e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. O Catecismo da Igreja Católica de 1992, a sua atualização, traz
na questão número 491, as seguintes palavras: ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua concepção. O dogma da Imaculada Conceição de 1854 diz o seguinte: por uma graça e favor singular de Deus, onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original, num primeiro instante da sua conceição. Ela, no seu nascimento, ela não recebe a herança de Adão. Então, o nascimento de Maria, segundo a posição oficial da Igreja Católica, teria sido sem a mácula do pecado. Ela nasce totalmente isenta do pecado. A questão de número 492 diz o seguinte: este esplendor de uma santidade de todo singular, com que foi enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, vem-lhe totalmente de Cristo, foi remida de um modo mais sublime, em atenção aos méritos de seu Filho, mas que toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai a encheu de toda a espécie de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele a escolheu antes da fundação do mundo, para ser, na caridade, santa e irrepreensível na sua presença. O quarto dogma é o dogma da Assunção de Maria. Ela foi assunta aos céus, assim afirmado pela Constituição Apostólica de 1950, o qual diz que ela foi elevada de corpo e alma à glória dos céus. E a Constituição Apostólica diz essas palavras, se referindo aos cristãos primitivos: não tiveram dificuldade em admitir que, à semelhança do seu unigênito Filho, também a excelsa Mãe de Deus morreu. Mas essa persuasão não os impediu de crer expressa e firmemente que o seu sagrado corpo não sofreu a corrupção do sepulcro, nem foi reduzido à podridão e cinzas, aquele tabernáculo do Verbo divino. Esses privilégios elevaram-na a uma altura tão grande que não foi atingida por nenhum ser criado, executada somente a natureza humana de Cristo. Então, a Constituição Apostólica, que foi proclamada pelo Papa Pio XII, confirma, reconhece que Maria, de corpo e alma, foi assunta aos céus à semelhança de Jesus. Não só no seu nascimento ela teria sido imaculada de todo o pecado, mas que também ela foi assunto aos céus. E que os cristãos primitivos, eles reconheceram que Maria teria morrido, mas que de modo algum esse reconhecimento teria tirado deles a certeza de que ela ascendeu aos céus. O parágrafo da mesma Constituição Apostólica, agora o parágrafo 44, diz o seguinte, continua dizendo o seguinte: com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Finalmente, o quinto dogma é o dogma da veneração de Maria. Os decretos do Concílio de Trento dizem assim, decreto de número 984, todos os documentos da Igreja Católica, nada faz parte de qualquer especulação da minha parte, estou apenas expondo o que a Igreja Católica oficialmente expõe a respeito de Maria. O quinto dogma da veneração de Maria
confirmado pelo Concílio de Trento, questão número 984, abre-se aspas, manda o Santo Concílio a todos os bispos, aos encarregados do ensino e aos que mantêm cura, que instruam diligentemente os fiéis, sobretudo no que diz respeito à intercessão e invocação dos santos, à veneração das suas relíquias e ao uso legítimo das imagens, segundo o costume da Igreja Católica, recebido dos primórdios do cristianismo, conforme o consenso comum dos santos padres e dos decretos decretos dos sacros concílios. Aí, a questão parágrafo 986, continua dizendo: quanto às imagens de Cristo, da Santíssima Virgem, se referindo a Maria, e de outros santos, se devem ter e conservar, especialmente nos templos, e se lhes deve tributar a devida honra e veneração, não porque se creia que há neles alguma divindade ou virtude pelas quais devem ser honradas, nem porque se lhes deva pedir alguma coisa ou depositar nelas alguma confiança, como outrora os gentios, que punham suas esperanças nos ídolos, mas porque a veneração tributada às imagens se refere aos protótipos que elas representam. Ou seja, o que eles estão dizendo? Não é a imagem em si, mas o que a imagem representa. Logo, a imagem, a estatueta, é apenas um meio de se oferecer a devoção àquela que a imagem está representando. De sorte que nas imagens que osculamos e diante das quais nos descobrimos e ajoelhamos, adoremos a Cristo e veneramos os santos representados nas imagens. Isto foi sancionado nos decretos dos concílios, especialmente no segundo de Nicéia, contra os iconoclastas. O Código de Direito Canônico, outro importante documento da Igreja Católica, promulgado pela Constituição Apostólica de 1983, durante o comando do Papa João Paulo II, instrui o seguinte: Cano 243, parágrafo 3º. Promova-se o culto da Santíssima Virgem Maria, mesmo pela recitação do Rosário Mariano, a oração mental e outros exercícios de piedade, graças aos quais os alunos adquiram um espírito de oração e alcancem a fortaleza da sua vocação. Cano de número 663, parágrafo 3º. Honrem com culto especial, mesmo com Rosário Mariano, a Virgem Mãe de Deus, exemplo e proteção de toda a vida consagrada. Cano de número 1186, entre aspas, para fomentar a santificação do povo de Deus, a Igreja recomenda a veneração peculiar e filial dos fiéis à bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, que Jesus Cristo constituiu mãe de todos os homens, e promove o verdadeiro e autêntico culto dos outros santos, com cujo exemplo os fiéis se edificam e de cuja intercessão se valem. Cano de número 1187, o próximo, entre aspas, só é lícito venerar, mediante culto público, aos servos de Deus que foram inscritos pela autoridade da Igreja no catálogo dos santos ou dos beatos. É por isso que nós vemos a comunidade católica romana no Brasil com toda esta movimentação e toda essa mobilização, porque esta é a instrução doutrinária da Igreja Católica. Agora, depois de terem sido expostos esses documentos em que indicam os dogmas marianos, nós precisamos voltar para as Escrituras, voltar toda a nossa atenção para aquilo que as Escrituras dizem a respeito desses dogmas. E nós veremos agora a doutrina cristã, o que ela ensina. Primeiro, sobre a maternidade divina de Jesus.
que ela teria concebido Jesus espiritualmente falando. Não há um único versículo na Bíblia que descreva Maria como mãe de Deus. Pode pesquisar. Você não vai encontrar nenhum versículo nas Escrituras, nem nas profecias do Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, que claramente indique que Maria teria sido a mãe de Deus. Na verdade, nenhum dos escritores inspirados do Antigo e do Novo Testamento deu ao menos uma dica de que ela deveria ser considerada como tal, ou seja, como mãe da divindade do nosso Senhor. Maria se considerava, conforme está registrado em Lucas 1, verso 38, uma serva do Senhor, e considerava Deus como seu Salvador, verso 47 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Logo, ela não estava isenta do pecado e reconhecia a necessidade de um Salvador. Ela se vê como serva e ela também indica a sua necessidade de um Salvador. Por que ela precisa de um Salvador? Porque ela estava ciente de que ela estava perdida como qualquer outro homem. Como uma criatura pecadora poderia ser literalmente a eterna mãe de um Deus eterno e santo? Isso não faz o menor sentido. Como uma criatura temporalmente limitada, que teve um princípio, poderia gerar Deus, sendo que Deus possui uma das suas virtudes exclusivas, a eternidade. Como um Deus que é eterno, poderia ter tido princípio a partir da concepção no ventre de uma criatura. Então não faz o menor sentido afirmarmos que Maria teria sido mãe de Deus, mãe de Jesus, como a segunda pessoa da Trindade. Jesus não dependeu de Maria para ser o que já era, o Verbo de Deus, conforme nós lemos em João, capítulo 1, verso 1 e verso 3. Essas palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Porque ele é o princípio, e ele estava com Deus antes de todas as coisas terem sido criadas. Então não faz o menor sentido dizer que Jesus teve um princípio a partir de Maria, como Deus. Ela foi o meio escolhido para a encarnação, mas não a sua causa. Jesus é eternamente filho de Deus, mas não é eternamente filho de Maria. Também é importante enfatizar que Deus é uma trindade, e afirmar que Maria é mãe de Deus, no sentido de que teria sido progenitora da natureza divina de Jesus, é um erro muito grave, gravíssimo. Sobre a virgindade perpétua de Maria, que ela teria sido preservada virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. O que a Bíblia diz em resposta a esse dogma católico romano? Essa doutrina contradiz o testemunho bíblico, segundo o qual Jesus teve irmãos nascidos de Maria. Em Mateus 1, versos 24 a 25, nós lemos: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, primeira posição bíblica: Maria, ela teve um filho e não poderia ter sido preservada na sua virgindade, concebendo um filho. Isso é contra a ciência também. Mateus escreveu o seu evangelho cerca de 35 anos depois do nascimento de Cristo, e evidentemente sabia que Maria teve filhos depois que Jesus nasceu. Conforme lemos em Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, essas palavras de Mateus: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria,
e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Ou seja, o testemunho de Mateus, inspirado pelo Espírito de Deus, observando os fatos históricos, foi que Jesus, sendo primogênito de Maria, teve irmãos e irmãs. Lucas disse, em Atos capítulo 1, verso 14, as seguintes palavras: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, ou seja, de Jesus. Maria teve outros filhos. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, verso 5, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Os irmãos do Senhor e Cefas. Estudiosos católicos romanos, quando se deparam com essas passagens aqui de Mateus, Lucas e essa passagem do apóstolo Paulo, nos artigos que eu estive lendo, pesquisando, como eles respondem essas passagens bíblicas. E nas pesquisas, o que eu encontrei foi que a posição dos estudiosos, dos teólogos católicos romanos, é que nessas passagens, a palavra irmão deve ser entendido como primo. Essa interpretação é meramente especulativa e não tem base no texto da Escritura, visto que a palavra grega adelphos, que aparece nessas passagens, significa e sempre significou, e também sempre foi traduzido por irmão, nunca por primo. Não faz o menor sentido. É uma interpretação indevida sobre o texto bíblico. E com o texto bíblico você pode fazer o que você quiser, menos, nesse sentido, dizer ou acompanhar o que o texto está dizendo. Porque se formos acompanhar o que o texto está dizendo, o texto está se referindo aos irmãos do Senhor e não aos seus primos. Essa perspectiva doutrinária de Maria se mostra frágil diante do testemunho bíblico e ensina que o sexo é essencialmente impuro. Por que se tenta negar que Maria teria sido preservada virgem antes, durante e depois? Porque essencialmente o que se prega é que o sexo ele macula. É por isso que ela é chamada de Imaculada Maria. A mácula está associada, a mácula nesse sentido está associada ao sexo, e que o sexo, portanto, contaminaria ou impediria que Maria pudesse ser usada por Deus. Nada disso pode ser sustentado pelas Escrituras, que inclusive as Escrituras sustentam que dentro do casamento o sexo é uma das grandes bênçãos que pessoas casadas podem experimentar. Na lei de Moisés, no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, nós encontramos um dos preceitos da lei, que o homem que se casava, ele tinha que se preservar em casa durante 1 ano para favorecer a sua esposa, e só depois ele poderia ser enviado para a guerra. Então não eram 3 dias apenas de lua de mel com a sua esposa. O homem, de acordo com a lei, na comunidade de Israel, tinha 1 ano para oferecer prazeres à sua mulher antes de ir para a guerra. Porque o sexo nas Escrituras nunca foi algo negativo entre pessoas devidamente casadas segundo os preceitos bíblicos. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, que para fugir da impureza, ou seja, de toda forma de promiscuidade praticada por pessoas solteiras, para fugir da impureza, que se casem, e cada um tenha a sua própria esposa e o seu próprio marido, e que cada um, segundo o apóstolo Paulo, dê ao seu marido e à sua esposa o que lhe é devido, porque o sexo nesse sentido, ele é uma ordenança de Deus para pessoas casadas. Mas, ao tentar defender que Maria teria sido preservada, imaculada, ou seja, virgem antes, durante ou depois,
indiretamente estão admitindo que o sexo é algo impuro e que contamina e que impede alguém de ser usado por Deus. Não é à toa que muitas autoridades são impedidas de se casarem, muitas autoridades católicas, porque o sexo, ele contaminaria a pessoa e a impediria de ser instrumento de Deus dentro da igreja. O terceiro conceito bíblico em resposta à doutrina da Imaculada Conceição de Maria, que ela teria nascido sem qualquer mancha do pecado, a Bíblia ensina que somente Jesus, o segundo Adão, nasceu sem pecado. Então, entre o primeiro Adão e o segundo Adão, toda essa geração encontra-se contaminada pelo pecado. Essa é a referência: Adão que caiu e o segundo Adão que obedeceu perfeitamente o Pai. Por isso, intercedeu pelos santos. Por isso, ele representou a raça eleita na cruz. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, lemos as seguintes palavras do autor: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, se referindo a Jesus. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Todos os outros sofreram os efeitos do pecado original, inclusive Maria. Somos concebidos, gerados e nascidos em pecado. Romanos 5,12 é a base, ou uma das bases para essa afirmação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou, diz o apóstolo Paulo, a todos os homens, porque todos pecaram. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 a 22, nós lemos: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, ou todos sofreram a pena do pecado, e se Maria morreu é porque ela sofreu a pena pelo pecado, assim também todos serão vivificados em Cristo no dia da sua vinda. A afirmação de que Maria foi concebida sem pecado desconhece a sua humanidade e, consequentemente, a humanidade de Jesus, que nesse caso não poderia ter sido verdadeiramente homem, pois se encarnou em regime de exceção, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, não assumindo a condição universal dos homens. Jesus nasceu sem pecado, o único. Paulo afirmou que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, verso 23. Se não há distinção, Maria não é exceção, não esteve isenta do pecado original. Ela participou de nossa natureza, comum a todas as pessoas. Sobre a assunção de Maria, quais são as respostas bíblicas para essa doutrina católica romana? Também essa doutrina é sustentada por suposições teológicas, sem qualquer fundamento bíblico claro. Consideramos possível a assunção de pessoas, nós não negamos isso, como é o caso que ocorreu com Enoque, registrado em Gênesis capítulo 5, verso 24, e com Elias, registrado em 2 Reis capítulo 2, verso 11. Mas no caso de Maria, não há qualquer indício. Admitir tal ensino nos leva a um campo obscuro, já que as Escrituras não mencionam nada de concreto e a nossa fé não pode ser baseada em especulações humanas. A nossa fé é baseada naquilo que está nas Escrituras, nem menos e nem mais do que se encontram nas Escrituras. São nelas que a nossa fé são baseadas, não em especulações, não em imaginações humanas, nem em alucinações, não em visões, não em sonhos, mas naquilo que pode ser biblicamente provado. E não há nas Escrituras qualquer indício de que ela teria sido assunta aos céus. Sobre a veneração de Maria, que ela deva receber honras distintas de qualquer homem na face da terra. A veneração ou adoração a Maria
ou a qualquer outra criatura é claramente proibida pelas Escrituras. Na lei de Deus ao seu povo está registrado: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, versos 3 e verso 5 ao verso 5. Quando os magos do Oriente encontraram Jesus com Maria, entre aspas, prostrando-se, o adoraram e entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, verso 11. Em hipótese alguma, Maria foi honrada, venerada ou adorada. Veneração significa adoração. E muitos católicos dizem que não adoram, eles veneram. Só que a veneração significa adoração, é uma outra palavra. Por exemplo, louvor, para nós está associado ao culto a Deus. Mas quando nós elogiamos alguém, estamos louvando aquela pessoa, porque a palavra louvor significa elogio. O mesmo se aplica à adoração e veneração. Então, pode-se usar veneração, mas o sentido continua o mesmo, o sentido de adoração. E o que nós vemos nesse testemunho em Mateus capítulo 2, verso 11, é que quando os magos chegaram, eles se prostraram e adoraram aquela criança. Em nenhum momento eles ofereceram qualquer tipo de veneração a Maria. Quando Satanás, criatura, propôs que Jesus o adorasse, recebeu a seguinte resposta. A proposta de Satanás foi: se você me prostrar, te darei todos os reinos e a glória desse mundo. O que Jesus disse? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus está repreendendo Satanás. Ele é esclerosado, ou ele se esqueceu, ou ele se fez de esquecido, e Jesus está reafirmando que ele, enquanto criatura, não pode receber adoração. Somente Deus pode receber adoração. Agora, como que Maria, sendo criatura, pode receber adoração, se Jesus está aqui claramente afirmando para Satanás: você não pode receber adoração, Satanás, você está ficando doido? Só Deus pode receber adoração. Mateus capítulo 4, verso 10, em conformidade com Deuteronômio capítulo 6, verso 13, Jesus está fazendo citação do Pentateuco. Quando João se prostrou diante do anjo para adorá-lo, lá em Apocalipse, ele foi advertido. Apocalipse 19, verso 10, o anjo disse para João: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. O anjo, como criatura, recusa adoração e afirma que somente Deus pode receber tal adoração. E outra vez, João, num lapso novamente de esquecimento, ele volta a fazer a mesma coisa. Depois se prostra diante do anjo, dizendo: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo não está dizendo que ele é como pessoas de carne e osso, mas que eles, igualmente aos profetas, igualmente aos irmãos, igualmente a João, era servo do Senhor, criatura a serviço do Senhor, e não poderia receber qualquer adoração. E ele termina, Apocalipse capítulo 22, verso 8 e 9, ele termina dizendo: adora a Deus, adora a Deus. Nem mesmo pessoas tão consagradas como Paulo e Barnabé aceitaram adoração. Em Atos capítulo 14, versos 11 ao verso 18, quando ele chega na cidade de Listra, ele é recebido com honrarias especiais, tratados como deuses gregos, Júpiter e Saturno, se não me falha a memória agora, e
como forma de adoração, os adoradores daquela cidade, os moradores daquela cidade, ofereceram ofertas, fizeram ofertas de adoração a Paulo e Barnabé. E eles foram repreendidos imediatamente, porque eles não poderiam fazer isso. Paulo chega a dizer: que loucura é essa que vocês estão fazendo? Atos 14, 11 a 18. O fato de Maria ter concebido e sido instrumento para a vinda do Salvador não a tornou merecedora de adoração ou veneração. Depois de um ensino de Jesus, uma mulher admirada das palavras de Jesus lhe disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Lucas capítulo 11, verso 27. Olha qual foi a resposta de Jesus. Se Maria merecesse um título e um tratamento especial por ele ser o Redentor e ter nascido dela, esse seria o momento perfeito para Jesus estabelecer isso. Mas veja como Jesus respondeu àquela mulher. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Lucas capítulo 11, verso 28. A mulher está dizendo: olha, bem-aventurada a mulher que te concebeu. Jesus está dizendo: espera aí, antes, bem-aventurado é todos aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Então ele negou qualquer distinção, qualquer tratamento que pudesse elevar Maria à justa honra ou veneração. Ele deixou claro que não havia nada em Maria que a elevasse acima de qualquer outra pessoa que ouvisse a palavra de Deus e obedecesse. Jesus nunca se referiu a Maria como uma pessoa divina e declarou que sua mãe são todos os que fazem a vontade de Deus, texto que eu já citei aqui de Marcos capítulo 3, versos 31 ao verso 35. A adoração ou veneração é uma oferta exclusiva de Deus, porque Ele é único e não permite que qualquer uma das suas criaturas seja adorada. Essa é a resposta bíblica para esses dogmas católicos. Agora, algumas considerações finais. Infelizmente, os católicos elevaram Maria a uma posição que não lhe corresponde biblicamente. Não há dúvida de que Jesus é Deus, se fez carne e habitou entre nós como homem. Isso significa que Maria é a mãe de Jesus quanto à sua natureza humana, não da sua natureza divina. Logo, é uma heresia declará-la mãe de Deus. Em Romanos 1, capítulo 1, versos 1 ao verso 4, Paulo fez distinção entre as duas naturezas de Jesus com essas palavras: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Maria estava consciente do estado humilde e da sua condição humana e pecadora quando declarou. Então, Lucas capítulo 1, versos 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ao falar sobre a bênção de ser escolhida por Deus para ser mãe do Messias, afirmou o verso 48, o verso seguinte: porque contemplou na humildade da sua serva. As palavras humildade e serva contradizem qualquer noção de Maria como a mãe de Deus. Para terminar, como devemos lidar com este assunto? Eu trago aqui 4 aplicações para nós encerrarmos. Primeiro, preciso haver humildade no trato com os católicos romanos. O fato de confessarmos a doutrina bíblica, a qual contradiz os seus pensamentos doutrinários no tocante a Maria, não nos dá o direito de tratá-los com arrogância e com hostilidade. Muitos deles não conhecem por si mesmos essas doutrinas, apenas ouviram desde cedo, sem nunca terem questionado,
Até porque na Igreja Católica Romana não é permitido questionar as doutrinas, e a história está aí para provar isso. Quantos cristãos protestantes foram perseguidos até a morte porque contestaram? Aliás, até a história da igreja protestante no Brasil. Quantos protestantes no início, holandeses, franceses, ingleses foram aqui perseguidos, escoceses aqui no Brasil, porque tinham uma confissão doutrinária diferente daquela que era sustentada pela Igreja Católica Romana, como os huguenotes, aqueles que foram enviados, os calvinistas enviados por João Calvino, na Ilha da Guanabara, no Rio de Janeiro, que foram perseguidos e presos porque possuíam uma doutrina diferente. Eles foi dado a oportunidade de fazer um texto em defesa da sua fé, e eles dentro da prisão teceram a chamada Confissão de Fé Guanabara, que está disponível na internet, todos podem ver. Eles redigiram ali, nas condições que se encontravam, a sua fé, sem saberem que o que eles estavam fazendo era uma prova contra eles mesmos, porque eles pegaram a confissão de fé daqueles servos de Deus e os acusaram de estarem pregando uma doutrina diferente daquela que estava sendo pregada no Brasil pela Igreja Católica Romana, e foram sacrificados. Então, muitos dos católicos não podem questionar as doutrinas, não conhecem por elas mesmas, não podem questionar, e estão sendo apenas induzidas ao erro por aqueles que conhecem a verdade, supostamente pelo menos conhecem a verdade. Segundo, recusar todas as imagens feitas para adoração ou veneração ou para qualquer exercício de fé. Se porventura há na sua casa qualquer objeto que é usado para exercício de qualquer piedade, de qualquer fé, de oração, de cânticos ou de confiança, de refúgio, elimine da sua casa. Fazendo assim, você estará obedecendo ao Senhor. Aí você, jovem, chega em casa, seu pai não é crente, sua mãe não é crente, você chega lá com um cabo de vassoura e começa a quebrar tudo quanto é estatueta que tem dentro da casa. Calma, calma, você não é o responsável pela sua casa. Se você for responsável pela sua casa, faça isso. Se você não for responsável pela sua casa, pregue a palavra, ensine, porque não adianta quebrar a estatueta e ser preservado no coração a confiança naqueles que essas estatuetas representam. E sem uma mudança do coração, sem uma mudança de consciência, você pode tirar esses ídolos do coração, essas representações visíveis de pessoas honradas, que sofreram e que foram mortas, mas ainda assim vai continuar as crenças no coração. Então o melhor caminho é que você ensine, que você pregue, que você dê testemunho da verdade. Agora, você que é responsável pela casa e tem ali algum objeto que foi feito no contexto de adoração e de idolatria, retire, ao sair daqui, chegando em casa, retire da sua casa. Elimine essas coisas de dentro do seu ambiente doméstico, porque essas coisas são uma representação de pecado e de ofensa na presença de Deus, porque só Ele deve ser adorado, só Ele deve ser buscado. Em terceiro e em penúltimo lugar, jamais dedique adoração a qualquer criatura, viva ou morta, inclusive pregadores renomados. Às vezes me passa na mente algumas noções de idolatria em relação a pregadores famosos, como se eles detivessem a nossa fé, e quando eles passam, ou quando eles migram de um lugar para o outro, nós ficamos religiosamente, espiritualmente abalados, porque aprendemos a depositar a nossa confiança na pessoa, e não no Deus que essa pessoa está pregando. E a culpa não é desses pregadores que são famosos, a culpa muitas vezes é nossa, que os idolatramos, que depositamos mais confiança neles do que na palavra que eles pregam. Foi assim com Paulo e Barnabé na cidade de Listra, quando foram extremamente admirados a ponto dos moradores oferecerem ofertas para eles, e eles recusaram, chamando o que eles estavam fazendo de loucura. De loucura. Tem um vídeo na internet de um pregador famoso que eu respeito e eu admiro, Paul Washer, na Conferência da Consciência Cristã, se não me engano, na cidade de Recife,
quando ele foi apresentado para subir ao púlpito para poder pregar, a reação da audiência foi de aplaudi-lo. E ele, naquela hora, uma pessoa consagrada a Deus, temente e atenciosa, Paul Washer repreendeu aquela audiência por aquilo que ela estava fazendo, oferecendo palmas para ele. E aí, qual foi a reação da audiência depois daquela dura exortação daquele pregador? Voltou a bater palmas. Veja que o problema muitas vezes não está no pregador, que é um pregador fiel da palavra de Deus, mas muitas vezes isso é visto num coração corrompido, inclinado à idolatria da audiência. E pela segunda vez, Paul Washer repreendeu aquela audiência, dizendo: se eu pudesse pegar nas mãos de vocês e os levar à história da igreja, para mostrar para vocês como Deus puniu severamente quando isso aconteceu na história, vocês nunca teriam feito o que vocês acabaram de fazer. Aí deu uma quietude. Imagina se pela terceira vez batesse palmas, né? Então, jamais devemos perder a noção que só Deus é digno da nossa adoração, e de que somente nele devemos depositar a nossa confiança por aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Todos nós fomos maculados pelo pecado e carecemos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Em absolutamente nada somos distintos uns dos outros na presença do nosso Redentor. E só Ele intercede por nós. Só Ele intercede por nós. Ah, se não fosse o Senhor, diz o salmista. Mas outra vez ele diz: ah, se não fosse o Senhor. Todos nós carecemos desesperadamente das misericórdias do Senhor sendo renovadas a nosso favor, porque se não fossem pelas misericórdias de Deus, nós, pecadores, na presença de um Deus santo, seríamos consumidos. Então, tributemos, ofereçamos com sinceridade a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço, os nossos dons, os nossos dias, os nossos bens, ao Senhor somente. A Ele seja a glória, hoje e para sempre. Em último lugar, somente Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens, portanto, nenhuma oração pode ser atendida se não for por meio dele. E não se trata apenas de uma convenção, quando nós oramos dizendo em nome de Jesus, mas de uma certeza de que só somos ouvidos pelos méritos de Jesus Cristo, porque é Ele quem intercede por nós, Ele é o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote. E se hoje estamos na presença do Senhor, é por causa da mediação única e exclusiva do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos orar e depois vamos entoar o hino de número 234, um pequeno a repousar. Oremos.